pode sentar. As irmãs podem sentar. Chega mais perto aqui, Vitória. Senta aqui pertinho da gente. Hoje nós vamos falar sobre uma mulher. Nós estamos na série de mulheres na Bíblia. Personagens que fizeram a diferença. Personagens que vão nos ajudar também na nossa caminhada enquanto cristãos. E eu quero falar de uma mulher que ela não tem nome. Eu amo essas pessoas anônimas, mas que fazem a diferença nas nossas vidas e na vida das pessoas onde elas passam. Porque isso mostra que para Jesus não é necessário às vezes a pessoa ter uma identidade, ter cargos, ter funções, ter formação. Porque o que o Senhor Jesus quer na verdade é o nosso coração. E essa mulher, ela tem um coração. E o que é mais bonito é quando o Espírito Santo de Deus transforma as nossas vidas. Porque nós viemos de erros e pecados. Todos nós. Ninguém pode apontar o dedo um para o outro. Porque todos nós passamos por processos. Mas quando nós verdadeiramente arrependemos, o Senhor faz o mover. Eu quero ver com as irmãs. Essa mulher traz uma lição maravilhosa para nós. Só apertar aqui, pastor. Peraí. Aperta. Eu quero ver qual das irmãs sabe quem é aquela mulher. É a mulher samaritana. Ela estava ali no poço. Ela foi buscar água ali no poço de Jacó. Então hoje nós vamos falar sobre essa mulher samaritana. Quem foi essa bonita que teve o privilégio de ter o maior diálogo com Jesus que a Bíblia já mostrou para nós? É o improvável sendo provável do Senhor. Então essa mulher é uma improvável que teve o privilégio de ter um diálogo com o Senhor Jesus. Aquela que ninguém dava nada por ela, aquela que era acusada, aquela que era deixada, aquela que talvez diante da sociedade ela não tinha valor algum, mas o Senhor valorizou aquela mulher. E eu quero que você lembre que quando nós lemos a Bíblia, e nós vamos ler agora, essa mulher não foi ela quem conversou com Jesus. Foi Jesus que começou a conversar com ela. Por quê? Porque o Senhor, Ele conhece o nosso coração. Ele ouve o nosso sofrimento. Ele via que tinha sede no coração e na alma daquela mulher. Então nós vamos ler João capítulo 4, do 1 ao 29, depois do 39 ao 42. Se você tiver Bíblia, me acompanhe. Se você não tiver, não tem problema. Está tudo certo. João capítulo 4, do versículo 1 ao 29. João capítulo 4, versículo 1 a 29. Nós começamos no versículo 6, tá? Versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água e de jorrar para a vida eterna.
A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Nós vamos lá no 36, 39, aliás. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho daquela mulher. Ele disse: tudo o que tenho feito. Sim, quando se aproximarem dele, os samaritanos insistiram que ficasse com ele. E ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Amém. A leitura é extensa, irmãos, mas é necessária. Nós estamos falando aqui acerca da mulher samaritana. E quando nós olhamos para essa passagem, nós vemos que Jesus, ele já inicia aqui quebrando preconceitos. Porque naquela época, os judeus, eles tinham uma rixa com os samaritanos. Porque os judeus tratavam bem os samaritanos. E Jesus, o que ele fez? Ele já quebrou esse preconceito. Ele parou ali naquele poço de Jacó. Nós temos a história desse poço. E ele parou naquele lugar, e quando aquela mulher veio para buscar água, o Senhor Jesus iniciou um diálogo com ela. Como nós lemos aqui, ele começou a conversar com aquela mulher. Mas foi tudo propósito, tinha toda uma estratégia do Senhor. Porque ele mandou que os discípulos fossem à cidade para buscar comida, e ele ficou sozinho. E o horário que ele estava naquele poço era meio-dia. Por que aquela mulher buscava água meio-dia? Porque muito provavelmente no horário mais cedo ou mais tarde, outras pessoas da sociedade estariam ali. E ela passava por sofrimento por questões de preconceito. Porque quando nós olhamos aqui, Jesus confronta ela. Jesus aponta verdades no rosto dela, como se diz, falou a verdade na cara dela. Quando ele pede para que ela chame o marido dela. Então ali tem uma mensagem de confronto do pecado. E quando nós olhamos para a vida dessa mulher, nós vemos que ela era uma mulher vazia. Nós vemos que ela era uma mulher sem propósito. Ela era uma mulher sem significado. Ela era uma mulher que ela procurava preencher o vazio que tinha dentro dela com coisas da carne. E se nós formos analisar, a gente percebe que ela buscava através de relacionamentos. Porque quando Jesus disse para ela que já era o 5º marido, então ela buscava ser preenchida com coisas na carne. E aí quando nós trazemos para nós, muitos de nós somos ou conhecemos alguém que busca nas coisas desse mundo preencher um vazio que, como diz o pastor, é do tamanho de Jesus. Porque existe
existe um vazio dentro de nós que ele só pode ser preenchido com a pessoa do Senhor Jesus. E quando nós olhamos para essa reflexão dessa mulher samaritana, essa mulher anônima, mas muito provavelmente taxada pela sociedade, nós vemos que ela tinha esse vazio dentro dela. E ela buscava satisfazer ou preencher esse vazio. Se nós olharmos hoje em dia, a gente vê pessoas que compram muito sapato, compram muito bolsa, compram carros, sabe? Aquela necessidade de buscar algo para preencher um vazio. Quando nós vamos analisar emocionalmente pessoas, existem pessoas que eles compram roupa num dia, no outro dia já tem necessidade, eles têm como se fosse uma crise de ansiedade, que eles têm necessidade de gastar, de investir, de buscar algo. Isso é uma ausência de contentamento, uma necessidade que a pessoa tem de suprir algo que ela acha necessário, mas que o Senhor Jesus é capaz de suprir essa necessidade. Então Jesus, conversando com aquela mulher, ele faz esse confronto para ela. E nessa tarde o Senhor também nos confronta com o nosso pecado. Qual que é o nosso pecado? Porque ontem foi ministrado aqui e foi uma palavra muito forte. Quando Jesus nos chamar à mesa, o que nós temos oculto? Qual tem sido as nossas atitudes quando nós não estamos diante de outras pessoas? Como é que nós temos agido no profundo e no escondido, achando que ninguém está vendo? E de fato, pessoas não veem, mas o Senhor vê. Porque a gente percebe coisas acontecendo e o mundo espiritual é uma guerra. Porque é um mundo invisível, a gente sente. A gente vê uma articulaçãozinha aqui, outra articulaçãozinha aqui, outra ali. E às vezes a gente não consegue compreender o que está acontecendo, mas o Espírito Santo de Deus vê todas as coisas. Jesus vê tudo. Quando essa mulher chegou, Jesus, ele já tinha um propósito com aquele diálogo. Jesus, ele já tinha algo com a vida daquela mulher. E é tão interessante quando a gente vai vendo no desenrolar aqui da leitura, o grande propósito de Deus na vida dessa mulher. Ela foi escolhida pelo Senhor para fazer uma grande obra. Ela era uma pessoa improvável que o Senhor escolheu para fazer uma grande obra. E aí Jesus revela que Ele é a fonte da vida eterna para ela. E ela pergunta, né? Ali no diálogo, e Ele fala para ela como é que nós temos que adorar o Senhor em verdade e em espírito. Agora pense comigo, quando nós olhamos para a Bíblia, a gente não vê Jesus andando e declarando para todo mundo que Ele é o Salvador, que Ele é o Messias. Inclusive alguns dizem: você é o Messias? Você é o Senhor Jesus? E Ele diz: tu dizes. Ele não faz questão de sair gritando: eu sou Jesus, eu sou o Salvador, eu que sou o Messias. Mas para essa mulher, Ele declarou quem Ele era. Ele falou para ela todas as letras: eu sou o Messias, eu sou Jesus. Para a gente ver o tamanho do privilégio que essa mulher, então considerada pecadora, teve com o Senhor Jesus. Para a gente entender como que Deus trabalha nas nossas vidas. Ele assumiu para ela quem Ele era, lá no versículo 26. E lembrando que era um tempo onde as mulheres sofriam preconceitos. Nós sabemos que as mulheres, elas eram deixadas de um lado, as mulheres não participavam de muitas cerimônias, as mulheres não tinham oportunidade como os homens tinham. E Jesus foi quebrando todos esses preconceitos. Inclusive no ministério de Jesus havia a presença de muitas mulheres. Ele veio justamente para valorizar-nos também. Claro que cada uma de nós na nossa função, como nós fomos feitas, né? Então, por essa mulher estar com esse vazio grande, ela só foi completada a partir do momento que ela encontrou Jesus. Então, muitas vezes nas nossas vidas, nós vamos passar por situação de vazio, de luta, de confronto, e nós só vamos ser preenchidas quando nós tivermos um verdadeiro e real encontro com o Senhor Jesus. É por isso que a gente encontra pessoas no mundo, e às vezes até dentro da igreja, que ainda não
foram preenchidas, que ainda não tiveram um encontro real com o Senhor Jesus, que ainda não teve essa experiência fabulosa que essa mulher teve com o Senhor Jesus, né? São tantos ensinamentos que a gente consegue ver aqui através da reflexão da vida dessa mulher. Eu queria assim que nessa tarde o Espírito Santo de Deus entrasse na nossa mente, nos fizesse refletir sobre isso. Porque às vezes nós encontramos pessoas que estão próximas de nós e nós não compreendemos por que aquela pessoa tem aquelas atitudes. Talvez o vazio que está dentro dela não foi preenchido ainda. E nós, como servos de Deus, nós temos a obrigação de apresentar o Senhor Jesus para essas pessoas, para que elas também sejam preenchidas, assim como nós acreditamos que um dia nós fomos. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos que fazer uma auto-reflexão, uma análise de nós mesmos, se nós estamos totalmente preenchidas pelo Espírito Santo. Porque se a gente acha que ainda falta coisas na nossa vida, eu quero isso, eu quero aquilo outro, nosso caráter ainda não foi transformado, é porque nós ainda não fomos totalmente preenchidas pelo Espírito Santo de Deus. Então são vários ensinamentos que essa mulher, essa passagem passou para nós. Eu até escrevi ali, ó, que essa mulher era vazia, ela buscava algo para preencher a sua vida, buscava propósitos. Só que quando Jesus falou que Ele era a água viva, quando ela experimentasse da água que Ele era, ela não teria sede nunca mais. É porque tudo que ela tinha, tudo que ela buscava para saciar os desejos dela, não saciava. Só existe um que sacia a nossa sede. E eu quero focar no ponto específico que aconteceu quando Jesus chegou na vida dessa mulher. Que foi quando Jesus chegou na nossa vida, que é mudança de vida. Quando Jesus chega, tem que mudar. Porque quando Ele chega, Ele muda a situação. Porque quando Ele chega, Ele muda a história. Porque quando Ele chega, Ele muda caráter, Ele muda personalidade. São pessoas que antes eram de uma forma, mas quando Jesus chega, Ele muda. Porque quando o bem chega, o mal tem que bater em retirada. E quando Jesus entrou no coração daquela mulher, tudo que tinha foi retirado. Ele chegou. Eu acho lindo isso. Tem até um louvor que fala, quando Ele chega, Ele muda a situação. Porque às vezes a gente está passando por tanta dificuldade, a gente está passando por tantas situações difíceis, e a gente fica buscando às vezes em seres humanos, em pessoas, em dinheiros, em coisas, em objetos, quando na verdade quem tem poder de mudar toda a situação é o Senhor Jesus. E ao invés de a gente concentrar toda a nossa energia, a nossa força em oração, em buscar, em pedir para que Ele faça, nós buscamos em outras coisas. Às vezes nós buscamos em conversa, às vezes nós buscamos em música, às vezes nós descontamos em comida, algumas pessoas descontam em bebidas, em cigarro, outras pessoas descontam em baladas, quando na verdade a solução é uma, de Jesus. Somente Ele que pode. Quando nós tomamos consciência dessa situação, as coisas ficam mais fáceis na nossa vida. Nos últimos dias eu tenho refletido muito e falado muito com o Senhor algumas situações que eu quero que esteja no meu controle, mas eu não estou conseguindo controlar. Às vezes eu vejo e falo com o pastor em casa, a gente precisa resolver isso. E Deus tem falado comigo, você não vai resolver com força, você não vai resolver com as suas mãos, porque quem resolve a situação é o Senhor Jesus. Então toda a energia que você tem, toda a força que você tem, concentre no único alvo, Jesus. Porque se o tempo que eu perco, às vezes, comentando, saindo, nervosa, estressada, ou fazendo alguma coisa, se eu pegasse todo esse tempo e depositasse em oração, em busca, em meditação da palavra, o resultado certamente viria mais rápido e funcionaria. E aí Jesus traz para nós essa reflexão de que a situação daquela mulher, ela era incomparável a olhos humanos. Quantas situações bíblicas nós vemos que seriam impossíveis de serem mudadas se não fosse a presença
Jesus. Se Jesus não chegasse, e nessa tarde Deus está nos despertando. É Ele que muda. Então, focando na aprendizagem que Jesus traz para nós através da vida dessa mulher, é a mudança de vida. Porque essa mulher samaritana, ela foi transformada pela experiência que ela teve com Jesus. Ela deixou para trás a antiga vida que ela tinha e ela tornou-se uma seguidora dele, ou seja, ela se tornou uma nova criatura, o que não é possível fazer sem Jesus. Então, quem mentia, não mente mais. Quem roubava, não rouba mais. O apóstolo Paulo escreve na carta aos Coríntios: quem fazia as coisas erradas, deixou de fazer. Por quê? Porque Jesus entrou. Então, automaticamente, é uma consequência. Encontrou Jesus como consequência, mudança de vida, mudança de caráter, mudança de personalidade. Não tem como estar em Jesus e continuar sendo a mesma pessoa que era. Então, não teve um encontro real com o Senhor. Se você vê uma pessoa que está assim 10, 15, 20 anos, talvez na igreja, e ela permanece com o mesmo caráter, com a mesma personalidade, ela não teve um encontro real com Jesus. Porque não tem como ser tocado pelo Espírito e permanecer da mesma forma. Tem que haver mudança. E nós vemos isso em várias passagens, quando nós lemos sobre o apóstolo Paulo, sobre Saulo de Tarso, que foi tocado pelo poder do Senhor e se tornou um apóstolo, o maior implantador de igrejas, escritor de cartas, servo do Senhor, levantado pelo Senhor. Ele foi totalmente mudado pelo poder do Espírito. Então nós temos várias passagens, vários exemplos de pessoas que foram mudadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então essa mulher, ela imediatamente, ela mudou a atitude. Ela não falou, eu vou embora, vou pensar e vou ver o que Jesus falou. Não, naquele momento ela foi tocada. Ali naquele lugar ela já mudou as atitudes dela, porque ela já falou para Jesus no diálogo: me dá dessa água, que eu não precise mais. Então naquela hora ela já recebeu, ela já abriu o coração. O que muitas vezes falta para nós é justamente isso. É quando nós formos receber, é abrir o coração e falar: Senhor, entra, tira esse vazio e transforma conforme a tua vontade. Foi o que aquela mulher fez naquele momento. Então, mesmo que as pessoas não tivessem acreditado nela, porque muitas vezes nós somos tocados pelo Espírito, nós somos mudados, nós temos o nosso caráter transformado, mas ainda assim nós somos julgados por pessoas que não acreditam na nossa mudança. Infelizmente, nós ainda somos julgados pelo nosso passado, nós passamos por isso. Mas não interessa aquilo que os seres humanos pensam sobre nós. O que interessa é aquilo que o Espírito Santo de Deus vê no nosso coração e na nossa vida. Porque nós vamos mostrando que nós fomos moldados através das nossas atitudes. Porque uma coisa que não mente é comportamento. Então as pessoas que não acreditam, elas vão vendo a nossa mudança, o nosso comportamento, a nossa forma de falar, as nossas atitudes, o nosso posicionamento, vai vendo que de fato nós fomos sim tocados pelo Espírito Santo de Deus. E essa mulher, ela fez isso, né? Ela foi tocada pelo poder do Senhor. E a Bíblia diz que ela teve um caráter transformado, porque ela permitiu ser moldada. Que nós venhamos permitir que o Senhor venha mudar nosso caráter todos os dias. Que nós venhamos receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós. A nossa oração tem que ser: Senhor, me ajuda todos os dias. Porque todos os dias nós somos bombardeados de influências negativas sobre as nossas mentes. Então nós precisamos do socorro daquele que pode todas as coisas, né? E assim como ela, quando nós temos esse encontro verdadeiro, nós precisamos abandonar as velhas práticas. E eis que tudo se faça novo nas nossas vidas. Essa mudança, ela precisa acontecer, igreja. Ela precisa acontecer. Nossos familiares precisam olhar para nós. A gente não convence pessoas só com palavras. A minha família não vai acreditar que eu sou cristã se eu estiver falando. Eles precisam ver as minhas atitudes.
Eles precisam ver os meus comportamentos. Eles precisam perceber, olhar para mim e falar: a Renata, ela está diferente. A Renata fazia isso, ela não fez, ela está diferente. Esse é o nosso testemunho. É a mudança. Não precisa tentar convencer ninguém. A gente tem a mania de querer tentar convencer, né? De tentar pregar e falar: não, porque eu sou assim, porque eu sou assim. Não, demonstre que quem teve um encontro com Jesus transborda Jesus. A luz do Senhor brilha, né, sobre as nossas vidas. Você já não consegue mais praticar as coisas ruins que você fazia. Você não consegue. Se antes você ia lá e mentia com toda facilidade, que nem eu fazia barraco, né? Ia lá e quebrava o pau, tirava satisfação mesmo. Você não consegue fazer mais. Você sabe das coisas, você escuta as coisas, você quer falar as coisas, mas você fala: Senhor, me segura. Eu tenho passado por isso. Mas a minha carne tem vontade. Mas eu falo: Senhor, tem misericórdia de mim. Por quê? Porque nós precisamos nos policiar. Não adianta, às vezes a pessoa fala: eu não dou conta de segurar. Vai ter que dar. Vai ter que dar. Porque se você é movido pelo poder do Espírito Santo de Deus, nós somos seguidores de Jesus Cristo, nós temos que seguir o exemplo dele. Jesus esteve ali, ó, com Judas o tempo todo. E ele esperou o momento, porque ele sabia que o Senhor, Deus, estava vendo todas as coisas. E assim tem que ser cada um de nós. Em todas as atitudes, em todos os momentos. Nós precisamos abandonar o pecado e não conseguir realizar mais as práticas, as coisas ruins que nós fazíamos. Algo sobrenatural tem que acontecer dentro de nós. O natural é normal, mas o sobrenatural é de Deus. É quando você consegue se controlar diante de uma situação que você olha para você no passado, no retrovisor, e fala: se fosse eu, antes de Jesus não ficava assim, mas hoje com Jesus vai ficar, porque eu sei que Ele vai resolver, né? E ainda mais, quando nós temos um encontro real com o Senhor Jesus, surge em nós a vontade de fazer outras pessoas conhecer o Jesus que nós conhecemos. Então, são dois sinais de que você foi tocada e preenchida pelo Espírito Santo de Deus. Verdade 3. Primeiro, você tem contentamento com o que você tem. Você não tem necessidade de sair buscando coisas. Tudo que você tem te basta. Você começa a agradecer pelo que você tem. Segundo, você muda o seu caráter. Você consegue passar por situações que antes você não conseguia. E você não pratica mais aquilo que você praticava, as coisas ruins. E terceiro, você tem uma necessidade de compartilhar com outras pessoas o Jesus que você conhece. Você tem desejo que pessoas sejam alcançadas. Às vezes, a gente quer pegar a pessoa pelo braço, abrir a cabeça e colocar dentro sobre Jesus. São sinais de que nós fomos tocados verdadeiramente pelo Espírito Santo. Agora, quando nós não temos nem interesse de ministrar a palavra do Senhor para outra pessoa, né? Eu já estou na igreja mesmo, eu estou salvo. Nós ainda não tivemos um verdadeiro encontro. Nós fomos tocados, mas nós não somos totalmente cheios da presença. Eu fui ali no supermercado agora, pegar uns refrigerantes, e quando eu cheguei na porta, tinha um moço lá. E aparentemente ele tem traços de deficiência física e mental. E ele estava lá com uma Bíblia na mão, na porta do supermercado Pacamã. E eu entrei, fui lá, peguei o refrigerante, de longe eu fiquei observando. Na hora que as pessoas iam sair do supermercado, ele abordava a pessoa. Eu vi ele fazendo. Ele falou assim: você aceita ouvir uma palavra de Deus? Você aceita ouvir a palavra? Aí a mulher falou para ele: não, agora não, eu estou sem tempo. Ele falou: Jesus te abençoe. A mulher foi embora. Aí veio um homem e ele cercou esse homem. Você aceita ouvir a palavra de Deus? E o homem falou para ele: eu aceito sim. Ele abriu a Bíblia e leu um
uma passagem lá, um versículo, e começou a falar. E eu fiquei refletindo comigo, né? Às vezes a gente só ministra dentro da igreja. Às vezes a gente só ministra no altar. E eu fiquei vendo aquele homem que ele é missão. Mesmo que ele não ganhe ninguém ali para Jesus hoje, mas a semente ele está plantando. Ele está fazendo o ID do Senhor. Ele fez o ID do Senhor. E ele tem o que? Desejo de que outras pessoas conheçam o Jesus que ele serve. Foi uma pessoa, não conheço, não sei quem é, mas a atitude dele demonstra que de uma certa forma ele foi tocado pelo Espírito Santo de Deus. Porque ele estava ali abordando as pessoas na porta de um supermercado. E eu olhei e pensei, meu Deus, eu nunca fiz isso. Olha. Está vendo como que Deus trabalha na nossa vida? Deus me levou ali para poder ver aquilo que ele estava fazendo. Talvez para falar para mim, Renata, você está ministrando onde você vai. Renata, você está fazendo o ID. Renata, você está com tanta presença do Espírito Santo na sua vida que você está transbordando, porque não basta ser cheio do Espírito, nós precisamos transbordar na vida de outras pessoas. E essa mulher samaritana, ela fez isso, porque Jesus falou para ela, e ela saiu correndo para aquela cidade, nas ruas da cidade, e falando sobre o Messias que estava naquele lugar, e as pessoas ouviram ela, e pelo testemunho dela, porque era uma pessoa improvável, então, de uma certa forma, ela foi usada pelo Espírito Santo de Deus, e as pessoas acreditaram na mensagem que ela estava entregando. Pessoas vieram para ouvir de Jesus, e o povo daquela cidade quis que Jesus fosse lá pregar sobre o reino. Uma cidade onde não recebia judeus, onde não se dava com judeus. E Jesus foi lá, ficou 2 dias, assim diz a palavra para nós, ministrou, e muitas pessoas creram e foram provavelmente libertas e salvas pelo poder de Jesus. Isso foi o testemunho daquela mulher. Olha o que essa mulher fez através do diálogo que ela fez com Jesus. Ela foi lá proclamar as boas novas do Evangelho. Ela foi lá dar testemunho de presença de Deus sobre a vida dela, né? Ela não guardou a bênção só para ela. Porque às vezes a gente recebe, está cheio, mas não transborda aonde alguém precisa. E aí eu fiquei pensando sobre obras em presídios, hospitais, e nós às vezes estamos aí cheios, e estamos fazendo o quê? Toda essa unção sobre as nossas vidas. Houve um grande despertamento naquela cidade. Jesus ficou ali 2 dias ensinando aqueles que eram socialmente rejeitados. Olha onde Jesus foi, os rejeitados. Aqueles que não esperavam o Messias. O Messias é o povo judeu. Muitos puderam conhecer Jesus e ter uma experiência pessoal com ele, graças ao testemunho da mulher samaritana. É a importância da nossa conduta. Às vezes nós temos um comportamento no trabalho e as pessoas olham para nós e eles falam, eu quero ser como ela, eu quero servir o Deus que ela serve. Porque eu tenho certeza que vocês já ouviram gente falando assim, eu não quero ser crente igual fulano, não. Deus me livre para ser crente, sabe por quê? Nós somos a Bíblia que o povo lê. Na nossa casa, na nossa família, na sociedade, no trabalho. Eu costumo falar isso para as mulheres, que os maridos ainda não estão na presença do Senhor, não tiveram um encontro real com o Senhor, mas vai ter. Você é a Bíblia que o seu esposo está lendo. Qual que é o seu comportamento dentro de casa? Você é grossa, você é crente, e grossa, sem educação, bruta, mentirosa, fofoqueira, fica gravando áudio o dia inteiro de e o seu marido escutando? Você é a Bíblia que ele está lendo. Ou você foi preenchida pelo Espírito Santo de Deus e você cumpre as suas funções conforme diz a palavra do Senhor, porque Deus ele nos fez com o propósito de auxiliadora.
nós somos submissas aos homens, ao nosso esposo, conforme orienta a Bíblia. O pastor já falou sobre submissão, inclusive ministrou para os homens, tá? O que significa isso, para que fique bem claro o que é. Mas nós precisamos dar testemunho, tanto para os nossos esposos, quanto para os nossos filhos, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, as pessoas que nos observam. A gente pensa que não, mas as pessoas observam o nosso vestir, observam o nosso falar, observam o nosso posicionamento. Quem que já viu uma mulher evangélica com uns palavreados assim que não são adequados? A gente acha estranho, né? Quando a pessoa começa a falar umas palavras assim esquisitas, parece que aquilo grita na nossa mente, a gente assusta e fala, como assim? Às vezes, as vestimentas, o Senhor, Ele não está cobrando vestimentas. Nós não trabalhamos com uso e costume, mas a mulher que serve ao Senhor, ela tem que ter decência no vestir. Decote, no tamanho da saia. Então, assim, tem a decência. A palavra de Deus fala, vestir decência. Os adornos não podem ser mais bonitos do que o caráter da mulher. Então, assim, tem toda uma estrutura, né? E eu costumo dizer, inclusive em maio, nós vamos estar ministrando aqui, eu acho que vai ser eu novamente. Nós vamos falar um pouco sobre isso, que nós devemos nos vestir e olhar para o espelho e falar, Espírito Santo de Deus, o que eu estou vestindo agrada ao Senhor? Será que o Espírito Santo de Deus vai habitar em mim, dependendo do tipo de roupa que eu estou? Dependendo de aparência que eu estou? Então, nós precisamos entender que nós somos pequenos cristos, nós somos testemunhos de Jesus aqui. E a forma como nós andamos na rua, a forma como nós nos comportamos, principalmente mulheres, nós somos observadas, gente. Nós somos observadas. Provérbios 31, a palavra fala que a mulher, quando a mãe do rei, Lemuel, está lá dando conselho para ele, fala que ela dá bom testemunho, que o marido dela é respeitado pela conduta dela. Porque uma mulher imoral, ela faz com que o nome do marido vá para a lama. Mas uma mulher que honra, uma mulher que respeita, o marido dela é elogiado e respeitado. Então isso é responsabilidade para nós enquanto mulheres. Nós precisamos pensar sobre isso. Então isso é mudança de caráter. E Deus deu a essa mulher um espírito de ousadia, porque ela teve coragem de ir lá e propagar o Evangelho. Mulher samaritana, improvável, proclamando o Evangelho, falando sobre o Messias, com um espírito de ousadia, aquele que a palavra de Deus fala que todos nós temos que ter ousadia para falar do poder do Senhor e da transformação do Senhor sobre as nossas vidas. É isso que o Senhor Jesus faz com nós. Ele nos limpa, nos molda e nos enche até transbordar, para que alcancemos a salvação. Amém? Nessa tarde, a reflexão é exatamente sobre isso. Lembra que eu falei que quando Jesus chega, ele muda a situação? Eu coloquei ali uma mulher depressiva. Porque depressão, queridas, ela precisa ser tratada. Existem médicos, psicólogos, psiquiatras. Mas se não tiver um encontro com o Senhor Jesus, a medicação vai resolver, a terapia não vai resolver, o tratamento não vai resolver. É necessário ser preenchida pelo poder do Espírito Santo. Quando Jesus chega, ele muda a história, ele transforma, ele tem poder. Porque vocês acham que essa mulher samaritana, ela era feliz com a vida que ela tinha? Com essa troca de esposos, julgada na cidade. Às vezes a pessoa fala, nossa, você está trocando de homem igual troca de roupa. Você acha que a pessoa é feliz de ouvir uma coisa dessa? É uma falta de contentamento, é um vazio, é uma necessidade de buscar aquilo que não vai ser preenchido com o mundo. Só com Jesus. E aí eu vou fazer uma pergunta, mas eu até já respondi, né? Qual foi a primeira coisa que essa mulher fez quando ela descobriu quem era Jesus? Ela saiu propagando
o Evangelho. Então a primeira coisa que a gente faz quando a gente descobre que Jesus resolve tudo, a gente quer compartilhar com as pessoas. É um sentimento tão gostoso, eu tenho certeza que vocês já sentiram. Quando você ora a Deus e Ele entra com providência e resolve uma coisa na sua vida, aí alguém chega em você e fala, eu estou passando por isso. O que você fala para a pessoa? Ora, busca Jesus. Aí tem gente que fala assim, tudo é oração. Mas tem outra coisa para resolver? Ora, mais ação. Oração resolve sim. É Jesus. Então a primeira coisa que ela fez foi apresentar Jesus para quem necessitava. O que nós temos que fazer é apresentar Jesus para quem precisa. E ali, Jesus dando a mão quando você clama a Ele, quando você busca Ele de verdade. Ele morreu por nós naquela cruz. Então qualquer pedido que nós fizermos para Ele, se for alinhado à vontade do Pai, Ele vai fazer, Ele vai agir. Não porque nós merecemos ou porque nós queremos, mas porque Ele é misericordioso. Tem que estar de acordo com a vontade dEle. Jesus, a fonte de água viva. Por quê? Porque não para de jorrar. Jesus não cessa. Ele está sempre jorrando águas vivas na nossa vida. Amém? Eu quero te contar nessa tarde, nós vamos ficar de pé. E nós vamos pedir o Espírito Santo de Deus para preencher as nossas vidas, até nos transbordarmos. E se você sentir desejo de chorar nessa tarde, pode chorar, que o Espírito Santo de Deus diz que vai fazer uma obra. E o pastor vai colocar um louvor ali, e esse louvor é o sentimento que essa mulher teve quando ela encontrou Jesus. E Jesus fez um mover na vida dela. E eu sei que Ele pode fazer na minha, na sua. E eu sei que nessa tarde Ele marcou um encontro, mesmo que sejam poucas pessoas. Jesus não tem necessidade de plateia. Ele fez a mudança na vida de uma mulher. E essa uma mulher propagou o Evangelho. Então talvez hoje nós estamos num número pequeno, mas somos nós que seremos transformados, nós vamos transbordar na vida de outras pessoas através dessa mensagem. Nós não sabemos como é que está o mundo espiritual. Às vezes eu estou aqui e Deus está fazendo mover lá na minha família. Às vezes a irmã Evilane está aqui, Deus está fazendo mover lá onde ela está apresentando, a irmã Luzinete, cada uma das irmãs aqui. Porque Deus, Ele sabe da necessidade de cada uma. E aí Ele faz o mover sobrenatural dele. Então nós precisamos crer. Nós estamos aqui para buscar. E nessa hora nós queremos dizer ao Senhor Jesus, nós confiamos no Senhor, nós entregamos no Senhor. Nós queremos essa água, nós queremos essa graça, essa bondade, essa misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Pode colocar. Amém? Fale com o Senhor nessa hora. Presente a Ele a causa. Tua voz quando um momento teu veio a sede que havia em mim. Sem ouvir conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber sem sede, não quero mais buscar em oração de
responde. O Senhor Jesus é o que nós esperávamos. O Senhor Jesus é o que aquela mulher estava esperando. O Senhor Jesus é o que aquela mulher estava buscando e não estava encontrando. E aí quando nós adoramos ao Senhor dizendo: Tu és o quem a minha alma esperou. É Ele que nós precisamos, igreja. É Ele que nós buscamos, é Ele que nós desejamos. Tudo aquilo que é apresentado diante de nós, estratégias do inimigo, porque na verdade nós necessitamos somente de Jesus. Ele já deixou para nós que Ele é o pão da vida, Ele é a água viva, Ele é o caminho, a verdade, a vida. Tudo que nós precisamos na nossa vida é o Senhor Jesus. As demais coisas Ele acrescenta conforme Ele acha que nós necessitamos. Eu quero dizer para mim e para você nessa tarde: creia somente no Senhor Jesus. Não foque no tamanho do problema, no tamanho dessa situação, da dificuldade. Não busque subterfúgio nas coisas da carne. O que nós necessitamos é do Senhor Jesus. E Ele está aqui para saciar a nossa sede, para nos encher dele, para nós sermos transbordadas pelo poder do Senhor. Aleluia. Eu posso sentir a presença do Senhor nessa tarde e mover sobrenaturalmente sobre as nossas vidas. E eu creio que nós vamos embora para casa agora, cheias do Senhor Jesus. Cheias, abre o coração e deixa Ele entrar. Deixa Ele encher todo o vazio. Entrega toda angústia, toda situação, toda luta, toda dificuldade. Descansa no Senhor. Deus falando comigo aqui agora. Tem situações e tribulações que nós estamos passando, que a única coisa que nós temos que fazer é descansar. E aí o Senhor me traz a memória aqui agora. Quando Pedro estava preso, ele estava algemado. As algemas, as correntes ali estavam prendendo a liberdade dele. E ele estava dizendo: o quê? Descansando. Porque existem lutas que nós estamos passando que não é para nós lutar. Que o que nós temos que fazer é o quê? Descansar. Existem situações que não é para você lutar. Existem situações que só para você descansar. É só para você orar, buscar, entregar. E nós estamos fazendo diferente. Nós estamos dando muita coisa de fato. Nós estamos tentando resolver com as nossas mãos. E o Senhor Jesus está falando aqui agora comigo. Fala para minhas servas que existem situações que é só para descansar. Eu vou olhando. Não vou pensar no problema. Ora, quem pode resolver o problema? Inclusive, Deus fala comigo porque ora também, pastor. Tem situações que você nem tem que fazer nada. Tem situações que você ora e faz como Pedro. Deita, dorme e descansa no Senhor. Pedro saiu daquela visão sem precisar fazer nada. Só descansou no Senhor. A igreja estava orando, mas o Espírito Santo de Deus estava ouvindo aquelas orações. E ele saiu dali descansado no Senhor. Tem situação, igreja, e eu vou falar de novo, porque Deus está falando. Fala de novo. Que tem situações que não é para fazer nada. Só descansa. Só descansa. Aleluia, Jesus. Eu recebo, Pai. Eu recebo, Jesus. Eu só oro, confio e me entrego. Eu descanso no Senhor. Eu me entrego, Pai, nas mãos do Senhor. Essa igreja do Senhor, essas vidas, essas situações pelas quais eu tenho orado e buscado e clamado no Senhor nessa hora. Eu cumpro aquilo que o Senhor está dizendo agora. Eu descanso, eu me entrego nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Bem, queridas. Graças a Deus. Vai estar tão gostoso. Glória a Deus por isso. É renovo da parte do Senhor. Vamos para casa. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento. Nós queremos te agradecer por essas vidas, por essa oportunidade. Nós queremos entregar nas mãos do Senhor, Pai, todas essas situações. Nós queremos, Pai, que o Senhor faça conosco como o Senhor fez com essa mulher, Pai. Que o Senhor nos encha e preencha dentro de nós todo o vazio com a Tua presença. Que nós venhamos transbordar a presença do Senhor sobre as nossas vidas. E aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, que nós sejamos identificados como representantes do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. E que toda doença maligna
vestida de uma roupa as forças e caia por terra, pelo poder do nome de Jesus. Porque aonde o Senhor chega, o mal tem que bater em retirada. E nós, nessa tarde, damos lugar ao Senhor, para que o Senhor entre e preencha no nosso ser com a tua presença, em nome de Jesus. Nos leve para casa em segurança, Deus, parte da mão poderosa do Senhor. Nós te agradecemos por mais um dia, pelo lanche, pela tua presença. Toma a direção das nossas vidas, Pai. Abençoa, Senhor Jesus Cristo, a nossa noite, a nossa semana. Dê o culto de amanhã, soberano, o culto de quarta, o culto de quinta, o culto de sexta, Deus, e todos os cultos, porque essa igreja é do Senhor. Nós oramos e entregamos nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.